Olá, bom dia! Hoje eu e Gustavo iremos falar sobre a detecção de ácidos graxos em extratos de folha por espectroscopia na região do infravermelho e perfil de ácidos graxos do extrato de folhas de jambo vermelho. Mais para frente iremos explicar o que é cada processo. Aqui é uma foto do nosso artigo. E qual é o objetivo? Tem como objetivo falar sobre a detecção qualitativa e quantitativa de ácidos graxos em folhas de jambo vermelho. Aqui está o nome do jambo vermelho, o nome científico e a família da qual ele pertence. Uma foto do jambo. Eu acho que todo mundo sabe o que é jambo, já comeu. Maravilhoso. A folha no qual é feito o processo. No Brasil, essas espécies são somente encontradas no estado do Norte e Nordeste e regiões quentes do Sudeste. Para fazer a pesquisa, foram utilizados os métodos de espectroscopia de infravermelho e cromatografia gasosa. Porém, o Gustavo vai explicar isso mais pra frente, e eu agora vou falar um pouco sobre os lipídios, que foram utilizados também no processo. Mas o que são lipídios? Bem, eles são moléculas de reserva de energia de animais e plantas e são característicos das folhas metabolicamente ativas, como as folhas do jambo. Os lipídios, eles definem um conjunto de substâncias químicas que, ao contrário das outras classes de compostos orgânicos, não são caracterizados por algum grupo funcional comum, e sim pela sua alta solubilidade em solventes orgânicos e insolubilidade em água. Os lipídios eles se encontram distribuídos em todos os tecidos, principalmente nas membranas celulares e nas células de gordura. Quando se fala lipídio, é englobado uma vasta gama de substâncias químicas, incluindo os ácidos graxos. Mas o que são os ácidos graxos? Eles são lipídios presentes em moléculas celulares, além de serem compostos orgânicos que possuem apenas um grupo carboxila em uma de suas extremidades de cadeias abertas longas com 4 a 22 átomos de carbono, que podem ser saturadas ou insaturadas. Existem também os ácidos graxos essenciais e os não essenciais, porém eu vou falar mais dos essenciais, que é o foco do nosso artigo. Bom, nos ácidos graxos essenciais existem o ácido lilolênico, que é o ômega 6, e ele está presente em grande quantidade nos óleos de milho e soja. Também há o ácido linoleico, que é o ômega 3, e está presente em vegetais de folhas verdes, nos óleos de linhaça e nos óleos de peixe marinho. Óleos de peixe marinhos. Falei errado, não são óleos, desculpa. Os ácidos graxos começaram a ser mais estudados na década de 1970, quando foram realizados os estudos que demonstravam o efeito deles sobre a resposta imune. Os ácidos graxos, eles interferem em diversos passos do processo inflamatório, como a contração muscular, quimiotaxia, adesão, diapedese, ativação e morte celular, sendo que a maioria desses eventos ocorre derivados dos ácidos araquidônicos, como prostaglandinas, leucotrienos, tramboxanos e lipoxinas. Existem diversos tipos de ácidos graxos, mas se tratando de tratamento de feridas, os que eu citei anteriormente, que são o liloneico e o lilonênico, são os mais importantes, porque eles não podem ser sintetizados pelos mamíferos, por não possuírem a enzima delta 9 desaturase, sendo assim chamados de ácidos graxos essenciais. No projeto, no artigo, os ácidos graxos foram utilizados como suplementação alimentar em óleos com ômega 3
E aí eles discutiram a probabilidade de possuir grande ação reparadora de tecidos, quer dizer, ou seja, né, grande potencial de cicatrização. Agora o Gustavo vai explicar sobre o processo de espectroscopia de infravermelho e sobre a cromatografia gasosa e a metodologia do artigo. Então, um dos processos utilizados é a cromatografia gasosa, que serve para fazer a separação de compostos que podem ser vaporizados sem decomposição. Eu vou tentar explicar do jeito que eu entendi, porém meio complicado. Então, eu não vou me afundar muito, porque não é a minha área, mas tá. Para fazer cromatografia, são utilizados esse forno, no qual coloca a cama cromatográfica aí dentro. E para funcionar depois, é preciso conectar um gás de arraste ou gás de carregamento para a substância poder passar. E o gás que ele é utilizado, ele precisa ser inerte, nitrogênio e hidrogênio hélio. E ali nessa caixinha azul mostra o injetor. O que acontece? Essa amostra é injetada, aí ela passa por esse círculo e ela é separada na coluna cromatográfica pela interação dos analíticos com a fase estacionária. E depois ela é levada até um sistema de detecção, onde é gerado um sinal analítico sobre aquele composto, que é amplificado e transformado em um cromatograma. Por fim, precisa ir para o computador, que é onde pode-se obter os dados. Pia é uma técnica de laboratório que permite identificar qualitativa e quantitativamente a presença de um composto específico usando feixes de luz na região infravermelho do espectro eletromagnético. Diferentes moléculas reagem a determinadas faixas de comprimento de ondas diferentes. Isso está relacionado com o conceito de transmitância, que consiste na capacidade que parte da luz transmitida atravesse um material ou uma molécula sem ser absorvido. Já a absorbância, conceito contrário ao da transmitância, consiste na capacidade de absorção da luz, que resulta numa alteração da vibração das ligações de compostos e essa variação é observada na espectroscopia infravermelha. A transmitância de cada molécula depende da faixa de comprimento de onda que a radiação possui. Nesse caso, a radiação infravermelha possui uma faixa de comprimento de onda entre 700 nanômetros e 50.000 nanômetros. As amostras líquidas a serem analisadas devem ser prensadas entre duas placas de sal transparente para a luz infravermelha, como por exemplo cloreto de sódio. Pelo fato de serem duas placas de sais, a amostra deve ser tratada usando reagentes e meio anidros, ou seja, não contém água. As amostras sólidas devem ser misturadas com um sal que, assim como o cloreto de sódio, não absorve a radiação infravermelha, como por exemplo o brometo de potássio. Depois de misturada com o sal, a amostra deve ser prensada até que fique fina o bastante para a luz conseguir passar por ela. A amostra então vai para o espectrômetro, onde há uma fonte de luz que passa por um filtro infravermelho que é dividida entre uma amostra controle e uma amostra do experimento. E depois que a luz que passou pelas amostras vai para um detector que compara os sinais recebidos e daí os dados são analisados. O gráfico da espectroscopia infravermelha é feito a partir dos comprimentos de onda onde a transmitância foi baixa. Assim, a abscissa do gráfico, ou linha horizontal, é constituída por comprimentos de onda da faixa infravermelha, e a ordenada é feita a partir das porcentagens de transmitância, de 0 a 100. Compostos orgânicos como hidrocarbonetos têm suas faixas de comprimento de onda, onde apresentam baixa transmitância, já identificadas e organizadas em tabelas que permitem a identificação da classe e tipo de composto que está sendo analisado. Agora irei falar sobre os materiais e métodos utilizados no experimento desse artigo. Foi feita uma fixação usando 20 mg de água destilada fervente por 2 minutos em 4 gramas de folha de jambo vermelho
em peso seco, para desativar enzimas lipolíticas para verificar a porcentagem de lipídios pela diferença do peso do material. Em seguida, o material foi macerado e os lipídios foram extraídos com 40 ml de metanol clorofórmio. Após essa etapa, foi adicionada a água destilada usada na fixação com cloreto de sódio a 0,88%. Com isso, a etapa foi feita a agitação para separar as fases do material entre fase metanol ou água e a fase clorofórmica, onde as moléculas hidrossolúveis passam para a fase metanol, que posteriormente foi removida com uma pipeta Pasteur, e moléculas lipossolúveis vão para a fase clorofórmica, onde o clorofórmio é evaporado em sílica após a pesagem. A partir dessa etapa foi feita uma extração por Soxhlet, que consiste em um método de extração de lipídios onde o material é colocado no dedal e o solvente, numa proporção de 4 ou 5 vezes o material, que é adicionado no balão, que então é posto em uma fonte de aquecimento. Assim, o solvente sofre ebulição e extrai o material presente no dedal, que sai pelo condensador na forma de extrato lipídico. Com isso, a amostra, ou extrato, é dividida em duas partes. A primeira é usada na espectroscopia infravermelho, já a segunda parte foi feita uma cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massa. Agora irei falar sobre a análise dos resultados do experimento realizado. O teor de lipídios no extrato da amostra foi de 0,63% para folhas de jambo vermelho. Duas faixas de infravermelho apresentam porcentagem de transmitância entre 0 e 10%, ou seja, as menores taxas de transmitância do gráfico. Essas faixas foram 2.924 e 1.730 centímetros elevado a menos 1. Moléculas que apresentam essa faixa de transmitância na radiação do infravermelho são, respectivamente, o grupo hidróxilo, representados por OH, e o grupo carbônico, representados por C dupla O. A junção de um grupo hidróxilo e um grupo carbônico no mesmo carbono configura um ácido carboxílico. Isso indica a presença de ácidos graxos nos estratos lipídicos. Usando um gráfico de tempo e temperatura, é possível identificar quais ácidos graxos estão presentes e qual a porcentagem de cada ácido através do tempo de retenção, que é o tempo que cada composto separado leva para chegar até o detector numa cromatografia gasosa. Os ácidos encontrados nas folhas de jambo e suas porcentagens foram o ácido palmítico, com 38,1%, ácido linolênico, com 27,8%, ácido gadoleico, com 3,8% e ácido gama-linolênico, com 25,7%. Os ácidos ligonossérico, araquídico e eneicosanoico também foram encontrados, porém em porcentagens muito baixas, sendo a soma das três porcentagens 4,6%. A porcentagem de ácidos graxos saturados foi de 42,7% e a de ácidos graxos insaturados foi de 57,3%. Assim, a proporção de ácidos graxos saturados e insaturados indicam que o metabolismo da folha foi menor, porém, ácidos graxos poliinsaturados foram sintetizados. Para concluir o artigo, a identificação dos ácidos graxos na espectroscopia infravermelho foi bem sucedida, ou seja, o objetivo do artigo foi alcançado, enquanto que a presença de ácido palmítico, que é um ácido graxo essencial para humanos, indica que haja a síntese de ácidos graxos poliinsaturados, já identificados na etapa de resultados.
Assim, o extrato de folhas de jambo vermelho é uma fonte rica em ômega 3. E é isso. Obrigado pela atenção.